Lamentavelmente o apóstolo Paulo não possuía naquela época. Então, a esses semeadores, eu li semana passada um testemunho da nossa irmã Hilda, e até agora estou impactado com o que eu pude perceber ali e sentir. Ela disse que nos 10 dias que ela ficou internada, essas ministrações foram sua companhia. Quer dizer, o governo proibiu a entrada de visitantes nos hospitais, de acompanhantes, permanência de acompanhantes nos hospitais, e ela teve internada para fazer uma cirurgia, que não tem nada a ver com o Covid, ela estava fazendo um tratamento e não interrompeu, porque me parece que é uma pessoa sensata, não tem esses medos e esses temores aí, assim, exagerados, né? Uma pessoa tranquila, normal, sóbria, e ela continuou com o seu tratamento. E ali ela disse que teve que ficar internada 10 dias, imagina, 10 dias sem ninguém, sem visita, sem nada. Ela falou, companhia, a minha companhia foi você através dessas ministrações aí maravilhosas. E eu fico feliz, por quê? Porque em algum momento eu fui útil para a vida de alguém. Você sabe lá o que é isso, abençoado? Uma pessoa comum como eu está sendo de benefício, sendo utilizada de benefício na vida de alguém, e mais do que isso ainda, vir a saber da própria pessoa que eu fui de benefício na vida dela, isso para mim é algo maravilhoso. E eu só pude e só poderei permanecer ajudando as pessoas graças aos semeadores, pelos motivos óbvios. Então, muito agradecido. Eu faço uma confissão na tua vida: tudo que você semeou em maio, você colhe em junho. Tudo que você semear em junho, colherá em julho. Declaro você um abençoado, uma abençoada, completo, perfeito, curado, mais que vencedor, protegido, em saúde. E você já sabe. Glória a Deus pela tua vida. Bem, abençoados, hoje tem um título aí, né, nas publicações, como no nosso Facebook, no nosso YouTube. É uma pergunta, na verdade. Será que são necessários os padecimentos? Você já passou algum padecimento? Você passa algum padecimento? Então, eu estava aqui tomando meu café de manhã, hoje, ontem, e eu fico pensando e estudando e rascunhando. Então, abençoados, são tantas coisas que Deus tem mostrado para a gente, tantas coisas, né? Tantas coisas. Hoje uma irmã me perguntou, uma abençoada, olha, qual é a previsão para a gente se reunir presencialmente? E eu respondi para ela, olha, eu não tenho ainda essa previsão. Penso que nos próximos dias Deus colocará no nosso coração. Penso em fazer uma reunião num futuro próximo, aí nos dias próximos, não tenho data ainda. Fazer uma reunião para vermos qual é a nossa assistência, qual é a nossa... qual o interesse, qual o nível de interesse das pessoas e tudo mais, porque entendemos que esse padecimento que nós estamos passando é para um proveito da nossa vida, a nosso favor, é para um proveito, tem uma consequência, Deus está corrigindo algo, e eu sempre penso que Deus está no controle de toda a situação, por isso eu não me apresso a querer que aquilo se resolva tão rápido, porque primeiro eu quero aprender algo de útil, interessante e necessário para mim dentro daquela situação que eu estou vivendo, porque senão não vale a pena viver. Se você não aprende, se você não tira proveito dos momentos que você vive, abençoado, nós estamos aqui para uma experiência gostosa de vida. Então, me veio essa pergunta, puxa vida, por que esses padecimentos? Né? E eu respondi para a abençoada que me perguntou, dizendo para ela que Deus está mudando muita coisa. Quando nós voltarmos a fazer reunião presencial, não vai ser o mesmo formato de antes. Não vai ser aquele mesmo formato de igreja, né, entre aspas, como qualquer uma denominação se reúne. Vai ter um outro conceito. Na verdade, vai ter um conceito mais voltado para uma palestra, para uma ministração, para que você convide alguém
e não sofra o prejuízo desse alguém de estar sendo levado para uma outra igreja mais que apareceu. Para que essa pessoa entenda que ela está indo participar de uma palestra, aonde o palestrante vai falar de coisas das mais variadas circunstâncias da vida. E claro que nós vamos sempre conduzir a orientação espiritual, porque eu sou um orientador espiritual, isso eu creio, eu recebo, eu acredito nisso, isso é bíblico para mim, na minha vida, e tenho testemunhos a favor dessa postura que não é minha, porque a minha competência não é minha, ela vem de Deus. Então, quando Deus me coloca para liderar um programa, um ministério, uma reunião, eu tenho sempre que estar sensível à voz do meu Pai. E aí é que entra a resposta para a pergunta: será necessário os padecimentos? Olha, primeiro nós temos que reconhecer a voz do nosso Pai, né? E como é que a gente reconhece a voz do nosso Pai? Bom, a voz do nosso Pai, ela tem que chegar para nós com autoridade, para que a gente possa reconhecer. Então, é da natureza humana, faz parte da natureza da gente, não querer ouvir ninguém, não é verdade? Tem gente que, para não ouvir conselhos, inventou um ditado que eu vou te dizer. Tem gente que fala assim: conselho, se fosse bom, não era dado, era vendido. Ou seja, isso é o ditado que sai da cabeça de alguém que não quer ouvir nada, não quer ouvir ninguém. Então, falando da nossa formação, né? A nossa formação humana começou, claro, quando éramos crianças. Então faz parte da formação de uma criança a consequência advinda de um ato, de uma atitude, de um gesto, de algo que essa criança tenha feito, né? E que aquilo não foi muito agradável, ou não foi correto, ou foi errado, ou uma desobediência, ou o que for, entenda bem o que eu estou querendo dizer. É necessário que haja, que venha uma consequência, para que aquela criança entenda que aquilo que ela está fazendo não está num bom caminho. Porque se a criança não entender que a consequência que ela está passando naquele momento veio pelo motivo de ela não ter andado como se esperava, como era o correto em determinado assunto, então ela vai sofrer ali um padecimento. Aí cabe ao pai, os pais, né? Vou falar aqui do pai, os pais precisam então, falando da educação de uma criança, da formação de uma criança, que vai além da educação, os pais precisam unir a consequência ao ato que a criança praticou. É necessário que seja vinculado para que ela possa entender. Ih, caramba, poxa, meu pai me deixou 3 horas sem o celular porque eu estava entrando no endereço que não deveria entrar no momento. Então a criança vai entender que você tem autoridade para corrigi-la. E quando você começar a falar com aquela criança, ela vai se sentir envolvida pela responsabilidade daquilo que ela está fazendo. Ela vai entender assim: poxa, se eu fizer isso, me virá, eu sofrerei, eu padecerei aquela consequência, eu terei aquele padecimento, porque eu não estou obedecendo aqui a voz do meu pai. Então, da próxima vez que o adulto, aquele pai ou aquela mãe forem falar com a criança atentará e prestará atenção. E será uma voz diferente, será uma voz sem grito, será uma voz sem bater, não é isso que eu estou falando, será uma voz de instrução, né? Porque, se você percebe, em volta de uma criança há muitas vozes, há muito ruído. A criança hoje em dia, cada vez mais, ela sofre o ataque de muito barulho. Tem muitos ruídos ao redor de uma criança. Por exemplo, a televisão, né? A televisão é só o que tem. A internet, olha só quanta coisa, quanta opção que a criança tem. O rádio, os colegas, as companhias, tudo isso aí. Tanto que são tantos esses ruídos que dificilmente uma criança
consegue distinguir a voz do seu pai no meio dessa barulheira toda aí. A única alternativa para o pai ajudar bem a formação dessa criança é ensinar esse filho a reconhecer a sua voz. Como é que o pai ensina o filho a reconhecer a sua voz? Porque tem necessidade de se praticar a obediência. A obediência é necessária. Se você quer ser honesto com você mesmo, né? Você percebe que a obediência para todos nós é fundamental. E aí, quando se é adulto, o tema se torna muito mais difícil. E principalmente se nós, quando crianças, não recebemos essa correção, né? Essa disciplina, ou esse padecimento trazido por nossos pais e por causa de algo equivocado que tenhamos feito. Porque, note bem, se uma criança não recebe isso enquanto criança, quando ela chega a ser adulta, ela não tem referência de autoridade. Essa criança vai desacatar um senhor, uma senhora, porque essa criança vai crescer, vai ficar jovem, adulto, adolescente e tal, vai embora, né? Então, vai desacatar um senhor, uma senhora, vai desacatar um policial, vai desacatar uma autoridade, não vai saber se portar, não vai saber entrar em determinados lugares com a vestimenta correta, vai passar certas vergonhas, certos vexames desnecessários, se tivesse sido formado dentro da sua formação como criança. Então a pessoa, quando chega a uma idade adulta, muitos de nós ainda estamos padecendo determinadas coisas porque não nos ensinaram, ou porque nós não ouvimos, ou porque não nos deram uma consequência para mostrar que aquilo que nós estávamos fazendo até então não estava legal. Então, abençoado, um adulto, quando criança isso já é difícil fazer, imagina um adulto. Então, quando se é adulto, isso se torna muito mais difícil, né? Por quê? Porque já não se ouve mais os pais carnais. Você já, pai, mãe, não quero saber, e pá, sai, né, batendo pé, batendo a porta e tal. É aí que Deus entra em ação. Eu quero ler para você aqui, Hebreus capítulo 12, verso 11, e eu quero te mostrar algo aqui bem interessante, que eu tenho certeza que vai te deixar pensando essa noite aí, na hora de dormir. Anote isso, Hebreus 12, verso 11, diz assim, e na verdade, Paulo não está negando, ele está dizendo, na verdade, toda a correção ao presente momento da correção, quando estamos sendo corrigidos, olha aqui, não parece ser de gozo. Claro, quem é que gosta de sofrer uma correção ou de sofrer um padecimento, né? Senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados pela correção. Quer dizer, abençoado, que se você olha bem com atenção essa palavra e aplica e põe no teu contemporâneo, contextualiza na tua vida, você vai ver, caramba, toda correção e disciplina, quando ela chega, quando ela vem na nossa vida, ela não é motivo de alegria, não é motivo de gozo, né? Mas de tristeza. Porque quando você tem o teu nome, por exemplo, incluído no SPC, não é motivo de alegria, é motivo de tristeza, porque você sabe que você vai sofrer um pouquinho, não é? Mas era preciso ser corrigido. Por quê? Porque para eu ter o meu nome no SPC, significa que eu gastei mais do que aquilo que eu ganhei. Se eu ganhei 1.000, eu não posso gastar 2.000. Se eu ganhei 1.000, eu não posso nem gastar 1.000, porque eu tenho que guardar uma reserva, eu tenho que ter uma certa organização. Mas como eu não aprendi isso, né, ainda assim dentro de casa, no meu passado, quando eu for adulto, vai chegar um momento que eu vou ser corrigido nessa área. Não é assim que acontece? Então, quando vem a correção, não é motivo de alegria, é isso que ele está dizendo aqui, e sim de tristeza, naquele momento. Porque aquele momento vai doer, aquele momento vai, caramba, puxa vida.
Quando você foi penalizado porque chegou tarde no trabalho, né? Você foi penalizado, mas foi uma consequência que você sofreu por uma atitude equivocada que você cometeu. Então, teria que trazer uma consequência para mostrar para você que é necessário uma determinada linha de procedimento para que você esteja debaixo de cobertura. Me entende o que é cobertura, né? Por exemplo, diante dos anjos, é necessário que você tenha uma linha de procedimento espiritual para que você possa estar debaixo da proteção dessa cobertura angelical. No teu trabalho, é necessário que você tenha uma linha de procedimento correta no teu trabalho para que você esteja debaixo da cobertura que o teu trabalho te promete dar. Senão, você fere isso aí. Quando você fere isso, virão consequências na tua vida. Quando você fere a área financeira e gasta mais do que você ganha, virão consequências na tua vida. Quando você fere, por exemplo, a área da alimentação e o teu estômago é desse tamanho e você come uma quantidade de comida desse tamanho, virá uma consequência no teu corpo também. Tudo que você faz equivocadamente, de forma errada, você vai sofrer uma consequência, você vai ter uma certa dor aí, vai ter um preço aí a pagar. Então o apóstolo Paulo está dizendo que quando nós somos corrigidos, seja em que área for que nós sejamos corrigidos, essa correção no momento que ela vem, ela não parece ser boa. Ela parece, puxa vida, doeu isso aqui, caramba. Mas olha aqui, depois produz um fruto pacífico de justiça. O que significa isso? Um fruto pacífico de justiça? Nesse contexto aqui, está dizendo amadurecimento, porque você compreende. É claro que eu tenho que ir para o SPC, eu estou até de acordo com aquela companhia lá que me botou no SPC. Por quê? Porque eu gastei mais e não paguei, então eu tenho que ir para o SPC. Você, quando entende isso, significa que a correção te alcançou. E quando você entende isso, significando que a correção te alcançou, imediatamente entra uma paz na tua vida, na tua mente, no teu coração, que você, quer dizer que não foi o diabo. Porque se foi o diabo, eu não sei quem é o diabo, ele atravessa a parede, dizem, né? E o diabo atravessa a parede, se transforma num gato, num cachorro, numa mulher bonita, num cara saradão. O diabo, né, faz coisas aí que até Deus duvida. Mas aí você entende, caramba, quer dizer que não é o diabo que está com sede na minha vida financeira. Não, abençoado. Você que estava desordenado. Você me entende? Então é necessário vir uma correção. E quem traz essa correção é Deus. Mas Deus não está fazendo isso assim. São leis que Ele colocou que, ao serem acionadas, elas respondem imediatamente, automaticamente. São leis. Aí. Agora o que me chama a atenção aqui no verso é o final também. Produz fruto de justiça naqueles que são exercitados por ela. O que significa isso? Significa que nem todo mundo que passa um SPC, né, aprende que não deve gastar mais do que aquilo que ganha. Quer dizer que essa pessoa que repetir esse equívoco, ela vai repetir a correção, o sofrimento. E tem pessoas, se você parar para analisar, que passam a vida inteira sendo corrigidas e não se dão conta. Talvez seja necessário ouvir uma palestra dessa, uma ministração assim, para que possam despertar no seu limpo entendimento, né? Então, eu queria te mostrar aqui uma coisa interessante, que isso você não deve se envergonhar, ok? Porque todos passamos por correção, disciplina e açoite também. Até Jesus passou, sabia disso? Então não se envergonhe não, porque são coisas que a nossa carne, ela nos conduz na sua ignorância, né? Na ignorância da nossa carne, nos conduz a fazer coisas que são inconvenientes. E quantas coisas inconvenientes eu já fiz. Então eu não estou aqui do alto da sabedoria para condenar ninguém, não é isso. O que eu estou aqui é para te explicar coisas comuns usando o Evangelho, porque o Evangelho é para pessoas comuns, o Evangelho é para ajudar pessoas comuns.
pessoas humanas, pessoas que têm falhas, que têm defeitos. É isso que Jesus queria dizer quando ele não veio para os bons, os sãos. Os sãos não precisam de nada. Agora você que tem defeito, assim como eu, nós precisamos do Evangelho de Cristo. Então eu estou mostrando para você algo que me foi útil. E em dado momento me livrou. E quando me livrou, eu dei glória a Deus. É claro que eu ainda tenho outras coisas que o Evangelho vai me livrar. No tempo certo isso vai acontecer, também na minha vida. E eu encontrei aqui, eu falei, caramba, Jesus também, olha o que diz Hebreus capítulo 5, verso 8, para consolar a gente, né? Que lindo isso aqui, ó. Diz assim, ó, ainda que sendo filho, a manifestação, né, Jesus de Nazaré, aprendeu obediência, quer dizer que se aprende. Através de que se aprende obediência? Através dos padecimentos. Aprendeu obediência por aquilo que padeceu, através dos padecimentos. Quer dizer que os padecimentos, a pergunta do programa hoje, Café e Palavra, é: padecimentos são necessários mesmo? Será? Será que Deus usa padecimento numa época dessa, tão moderna, tudo tão bacana, tão moderno, tanta coisa moderna, tanta tecnologia, tanta coisa legal, para a gente ainda vir falar que Deus usa padecimento para tratar com a gente? Será que é isso mesmo? Aí encontramos aqui que o próprio Cristo aprendeu a obedecer sofrendo. Por isso que ele disse, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ou seja, ele manifestava que tinha um outro pensamento, mas ele estava submetido a um decreto. Entende? Por isso é que aqui o apóstolo Paulo diz, na maturidade da sua escrita, que Cristo, quando padeceu sofrimento, aprendeu obediência. E não é assim com a gente? Não é a mesma coisa? Igualzinho. A gente passa situações, sofrimentos, aí aprende, né? Por isso que dizem que normalmente um segundo casamento tem tendência de ter mais sucesso do que um primeiro, porque é mais seguro. As pessoas estão mais maduras, um pouco mais maduras. Já não vão repetir equívocos, já não vão repetir coisas que desagradam, que ferem, que atingem de forma negativa a outra pessoa. Assim é aquela pessoa que foi mandada embora do emprego por uma atitude ruim. No outro emprego, essa pessoa, caramba, lá eu perdi aquele benefício, vou ver se aqui eu me controlo um pouco mais, se eu procedo um pouco melhor. Então, será que os padecimentos continuam sendo necessários? Então, abençoado, nós temos 5 sentidos. Para terminar o programa, eu queria terminar com isso aqui, porque eu sei que quinta-feira você vai estar ligadinho com a gente aqui. Nós temos 5 sentidos, né? Nós temos o tato, o olfato, a visão, o paladar e aquele que eu considero o mais importante para a nossa mente, que é a nossa audição. A nossa audição, ela é muito importante, tanto é que a Bíblia fala mais na audição do que no paladar, por exemplo, né? Olha aqui o verso 11, Hebreus 5:11, diz assim: porque o programa está terminando e eu não queria terminar, porque tem muita coisa para falar. A minha vontade era ficar aqui, ó, dias e noites, direto conversando contigo. Mas isso não é o propósito, porque a gente cansa também, você cansa e isso aí não produz o efeito próprio. Mas o apóstolo Paulo passava por isso. Olha só o que ele escreveu aqui: do qual temos muito o que dizer. Não é pouco não. Tem que falar quem foi Adão, tem que falar a destruição do diabo, tem que falar os 3 mundos, tem que falar as tuas 2 identidades, tem que falar... Bom, temos muito que dizer, coisas que são difíceis de interpretar. Por que são difíceis de interpretar? Vírgula, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Eu nunca vi um verso bíblico que diga assim: porquanto vos fizestes negligentes para comer. Esse não tem. Porquanto vos fizestes negligentes para olhar. Esse também não tem. Mas negligente para ouvir, tem.
Quantas vezes, em quantos lugares eu já fui ministrar e vi as pessoas lá durante a ministração, e você percebe, porque você está de frente para todo mundo, as pessoas, algumas, né? Poucas, esses que estão no final daquele verso que eu acabei de ler, que não são alcançados por aquela correção, porque eles estão negligentes no ouvir, né? Então lá, em lugar de estar ouvindo a ministração, está jogando no celular. Se uma pessoa vai a uma reunião, né, para ouvir supostamente uma palavra e chega lá, está jogando no celular, para que vai para a reunião? Vai para casa. É mais honesto, né? E mais sincero, eu penso assim, eu não sei você. Mas aí, olha, o que diz aqui? Porquanto vos fizestes negligente para ouvir. Quer dizer que a negligência em relação ao ouvir afeta negativamente em qualquer área da tua vida. Se você é negligente a ouvir tua mãe, você vai sofrer em algum momento. Se você é negligente em ouvir o teu pai, você também vai sofrer. Se você não ouve o professor, para que você vai para a escola? Para pagar? E não aprender nada? Porque não ouve o professor, é negligente não ouvir. Então, a negligência no ouvir é algo que a gente tem que tratar e a gente tem que falar sobre isso, humanamente falando, nos afeta muito. Mas não só humanamente falando. Eu encontrei aqui um verso que fala que a negligência do ouvido, do ouvir, pode afetar você na tua área espiritual. Olha aqui, ó. E isso está em Romanos, capítulo 10, verso 17. Anote aí que a gente está terminando. Diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir. Então uma pessoa que não ouve, que é negligente com o ouvir, não vai ter essa fé que estava prometida, né, que na lei ela não pôde ser manifestada, estava prometida para depois da lei. É uma fé que está no Evangelho. Mas aqui que a Bíblia diz, a fé é pelo ouvir, e ouvir o Evangelho. Mas, lá no outro lugar, o apóstolo Paulo falou, vos tornastes negligentes para ouvir. E os negligentes para ouvir? São aqueles que não são alcançados por aquela correção, ou seja, eles são alcançados pela correção, mas eles não compreendem por que estão vivendo o momento do SPC. Você já conversou com pessoas que te falaram assim, puxa vida, eu não sei por que eu estou passando isso na minha vida. Talvez você não vá saber também, nunca, mas a pessoa sabe. Ou talvez ela não entenda, porque ela não é capaz de fazer um esquadrinhamento de talvez alguma coisa que ela tenha plantado ontem. Para ela fazer esse tipo de análise, ela tem que ouvir o que está sendo ensinado aqui. Aí ela vai parar e falar assim, por que eu perdi o meu talão de cheques, o meu cartão do banco? Por quê? Ela vai ver que não foi o diabo que gastou mais, que não foi o irmão, a irmã, o culpado não foi esse nem aquele. Foi ela, foi ele, entende? Aí ela vai, então peraí, eu vou consertar assim. Amém, glória a Deus, pronto, saiu da correção. A correção cessa imediatamente quando você compreende por que você está passando aquilo ali. Então os padecimentos são necessários? Claro que são. Há outros padecimentos que as pessoas passam e que não foi porque elas fizeram algo para merecer naquele padecimento, né? Aí eu respondo como Jesus respondeu. Por que ele nasceu cego, se ele era uma criança e nunca fez mal a ninguém? Aí Jesus respondeu, não é culpa nem dele, nem dos seus pais, mas isso aconteceu com ele para que se manifeste nele a glória de Deus. Então tem padecimentos que são por um propósito maior que não podemos esquadrinhar, e tem padecimentos que são por causa de algo que eu fiz equivocado ontem. Quem é capaz de julgar isso? Cada um levará sua própria carga. Eu não posso apontar você
não posso apontar ninguém e você também não pode apontar ninguém, porque cada um aqui não conhece a ninguém segundo a carne. Todos nós estamos vestidos por um corpo que precisa desse tipo de ministração para que possamos viver dias melhores. Então pense nisso que eu falei até aqui. Vou ficar por aqui, te espero quinta-feira às 22 horas com outro tema de sumo interesse para a tua vida diária. Renove sua mente e transforme sua vida. Tchau. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.